nesse tipo de ação. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu peço a tua direção, meu Pai, para poder falar da tua palavra. Por mais que nós temos conhecimento da tua palavra, meu Pai, se o teu Espírito não nos guiar, se o teu Espírito não nos ensinar, meu Pai, nós vamos falar de nós mesmos. E quando nós falamos de nós mesmos, não há resultados, não há, meu Deus, a influência do teu Espírito a nos ensinar. Então eu peço que o Senhor venha, meu Pai, usar os nossos lábios, o conhecimento que a gente tem, para poder glorificar teu nome, meu Pai. Meu Senhor, que essa mensagem de hoje é 1 hora, meu Pai. Não precisa mais do que 1 hora para a gente poder aprender a tua palavra. Porque, meu Pai, o cérebro humano já foi diagnosticado que ele consegue absorver 10% de informação. Se nós passarmos de 1 hora, meu Pai, simplesmente vai ser só palavras. Então nós queremos entender a tua vontade. Então nos ensina em nome de Jesus. Sim, meu Deus, prepara o nosso coração. Meu Deus, prepara, meu Pai, para a hora da palavra, a nossa mente, tira as preocupações, Espírito Santo. Meu Deus, sabemos que essa semana foi uma semana de grandes batalhas, momentos decisivos, momentos, meu Pai, de muito trabalho, mas agora estamos dando esse domingo, meu Pai, a primícia, a união para Ti. Por isso, meu Senhor, toma a nossa vida, toma os nossos pensamentos, toma os nossos corações para que a gente venha, meu Pai, saia daqui com uma direção, porque tem coisas, meu Pai, que só a tua palavra que pode revelar. Tem coisas, meu Pai, que a gente às vezes não sabemos o motivo de doenças, às vezes nós não sabemos motivos porque as finanças estão dando errado. E aí, meu Pai, o Senhor vai trazer uma palavra, vai abrir a nossa visão. Nós não sabemos o que vai ser dito, falado, mas o Senhor sabe, Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Há uma liberdade do Senhor trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração nesta manhã. Meu Deus, todos agora levantam as mãos para cima assim e repete comigo: meu Deus, meu Deus, eu entrego a minha mente, o meu coração, para que o Senhor fala comigo de uma maneira clara e que eu obedeça a tua direção. Espírito Santo, muito obrigado por ter chegado até aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que crêem, digam amém. Diga graças a Deus e toma para Jesus Cristo. Eu vou falar de uma classe de demônio que tem trabalhado na vida de muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. Esse espírito, ele recebeu ordem para trabalhar na vida financeira dos crentes. Amém? O nome desse espírito, eu criei esses dias. Isso aí foi uma correria para a gente poder criar esse tema. Se vocês quiserem informações mais detalhadas do assunto, vocês vão ter que se redirecionar lá no blog. Eu vou usar o tema mais curto, o tema mais bem elaborado. É muito pesado para a gente trazer ele à baila agora.
Está escrito aqui, lá no nosso blog, lá do projeto. Os 4 gafanhotos demônio. Destruidor, ele faz o quê? Destrói. Cortador, ele faz o quê? Corta. Migrador, ele faz o quê? Migra. E devorador, ele faz o quê? Devora. Esses espíritos, eles trabalham com uma dinâmica impulsionada. Eles trabalham junto em um único propósito. Ele não trabalha a não ser para destruir a vida financeira dos crentes. Um crente bem financeiramente, quem é que vai ganhar? O reino. O reino. E nossa família, né? Não é verdade? Antes de ler isso, nós vamos ler uma palavra. Eu vou ler uma palavra no Evangelho e a Rose vai ler uma palavra no Evangelho. Eu vou ler em João e a Rose vai ler em Tito. Seria bom? Trouxe a Bíblia, a senhora não? Trouxe? Lê. A Bibona grandona. Por quê? É bom que vocês leiam. Tudo bem que vocês veem a gente como homem e mulher de Deus. Mas e se Ivanildo ficou maluco de uma hora para outra, entrou um pensamento de doideira na mente dele, ele começa a falar coisas loucas. Se você não tiver uma Bíblia para poder dar aquela coesão para ver se bate, vocês vão ser enganados. Amém? Está escrito assim lá em João 16. Vai ser uma horinha cravada, não vai passar disso. São 9h31. 10h31 nós travamos. Se passar de uma hora, você já não vai entender mais nada. Tua mente já vai ficar lá no café, no feijão que está lá. Você sabe que demora uma hora. Versículo 12. 16:12. Diz assim, posso ler? Sim. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar. Agora, porém, quando vier o Espírito da verdade, ponto. Quem é que nos leva a... Achou? Não pode fazer o mapa. Quem é que nos leva a toda a verdade? O Ivanildo e a Rose, não é verdade? Quem? O Espírito Santo, através de quê? Da palavra. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não fala porque por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quem conhece o futuro? Ele. Se o Espírito Santo, ele nos deu essa direção para falar do migrador, do cortador, do destruidor e do devorador, significa que tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser consertada. O Espírito Santo não é nenhum ser irracional para poder nos dar uma direção de algo que não está acontecendo. Então, a Rose vai ler ali o título. Lembra do título? Para poder eu entrar no pequeno estudo aqui. Vai esclarecer muitas coisas na nossa mente, o motivo por causa de que isso, por causa de que aquilo. Vai tirar muitas dúvidas nossas que a gente não estávamos entendendo.
Até aqui vocês entenderam que o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade nesta manhã. Como ele acabou de ver. Agora a gente vai ler lá em Tito, capítulo 3. Tito 3. Lá atrás. Versículo 2. Vai anotar umas palavras, que vai ajudar depois vocês meditar em casa. Apesar que está gravando aqui, vocês podem ir lá no canal e... Vou esperar. Mas é bom todo mundo, né? Capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infame, e nem seja ambiciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tudo que vai ser dito aqui, a gente vamos procurar entender com esclarecimento e pensar na nossa vida. Porque tem coisas que a gente aprende. Eu aprendo com a Mônica aprende comigo, eu aprendo com vocês aprendem com nós. É desse jeito. Então, para que a gente venha ser modesto e entender que os homens, quer dizer, nós que estamos pregando a palavra. 3. Porque também nós éramos neutros, insensatos, desobedientes, não era? Antes de nós conhecermos a palavra, vem para a igreja, né? Não éramos assim? Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiando-nos uns aos outros. Não éramos assim? Antes de vir para Cristo? Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, para o nosso próximo, e não pela obra da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia. Nos salvou pela lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, quem muda todo o nosso pensamento, nossa forma de ser, de agir, quando a gente temos o Espírito Santo, sem quem não tem, busca o Espírito Santo para Deus venha fazer uma grande obra. Que abundantemente, versículo 6, Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, para o Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, e sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 8. Fiel é a palavra. Isto quer que deveras afirmes, para que creis em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Tudo que você vai ser aplicado aqui, vai ouvir, vai ser para nós somar, para a gente ensinar outras pessoas. Uma boa obra vai ser o quê? No sentido de a gente vai aprender. A gente vai aprender nesse sentido de o quê? Se desenvolver. No 8. Fiel é a palavra. Isto quero que deveres afirmes, para que creis em Deus e procure aplicar boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tudo vamos tirar o quê? Aproveitos.
Vamos tirar proveito de tudo que a gente vai aprender aqui hoje de manhã. Mas não entre em questões loucas. O Espírito Santo já está falando antecipadamente. Não entre em questões de confusão, de contendas, de divisão, de debate, acessada à lei. Porque Jesus, ele foi fiel em todas as leis. E aqui diz assim, no 9: mas não entre em questões loucas, generosidades, em contendas, dos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. 10. O homem hereges, depois de uma outra admoestações, evita. 11. Sabemos que este tal está pervertido e peca, enquanto há que a si mesmo é condenado. Então quer dizer, muitas pessoas estão sendo condenadas e pecando pelo que fala ou pelo que pensa. Aqui a gente vai fazer assim: Deus, me mostra, essa é a direção do Espírito Santo para nós, para mim e para vocês. Aonde eu estou errando? Alguma coisa está faltando mudar na minha vida. Algo tem que o Senhor me esclarecer. E esse esclarecimento quem vai dar é quem? Deus, o Espírito Santo nesta manhã. Amém? Amém. Nós vamos falar desses espíritos. Eles, tornando a dizer, eles têm trabalhado na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos têm vivido uma vida miserável, uma vida emocional miserável, uma vida sentimental miserável. Esse mal ele não trabalha só na vida financeira. Muitos se enganam. Está escrito assim. Você não vai conseguir ver o que eu estou lendo aqui porque está lá no blog. Mas quando eu estiver lendo o versículo eu vou citar para vocês. Existem demônios específicos para atuar na área financeira e bens. A vida sentimental é um bem? Sim. Casamento. A saúde é um bem? Com certeza. Os filhos é um bem? Absoluto. Muitas pessoas têm sido roubadas por não terem o conhecimento dessas situações. A palavra de Deus nos adverte acerca de 4 demônios representados por 4 gafanhotos diferentes que atuam de forma impetuosa, impedindo que a prosperidade faça parte da vida daquele que buscam em Deus e vive dias melhores para si e para aqueles que o dependem, aqueles que deles dependem. Precisamos identificar o trabalho de cada um desses gafanhotos no seu reino espiritual e com eles e como eles agem na nossa vida. O autor deixou aqui escrito na nossa vida, por quê? Porque está se referindo a nós. Deus, quando ele deixou as escrituras, boa parte das escrituras ela foi relacionada para quem? Para os cristãos. E a parte do arrependimento foi para que os incrédulos viessem se arrepender e ser salvos.
Vamos lá, o cortador. A função desse gafanhoto é cortar as finanças. Quando encontra legalidade na vida do homem, que não é fiel a Deus, a sua palavra, esse demônio impede que as bênçãos financeiras cheguem à nossa vida. Ele fecha a porta das oportunidades, trava os negócios e mina a prosperidade das pessoas. Essa é a primeira fase do ataque espiritual à vida financeira daquele que servem a Deus, mas que não são fiéis a Ele. Muitos vivem desta forma, recebendo sempre o fruto do seu trabalho, porém não retribuem ao Senhor com fidelidade. Aqui está o problema. Às vezes as pessoas querem servir, mas não querem ser fiel. Aí, diácono Ivanildo, fiel em quê? Às vezes não é fiel à obra, não é só no dízimo não, com seus compromissos, com seus horários. Está vendo lá que o amigo lá do trabalho está em alta depressão, mas não tem coragem de se identificar, dizendo que é cristão. Tem uma oportunidade de vir fazer o trabalho de evangelização, mas não vem, acha que isso é balela. Isso tudo é infidelidade. Não foi assim que o seu Senhor deixou 3 servos para executar o trabalho evangelístico? Mas aí foi na parte burocrática. A um deu uma quantidade, a outro deu outra quantidade, a outro deu outra quantidade. O outro era inteligente, multiplicou. O outro era inteligente, multiplicou. O outro ficou com medo e escondeu. Será que nós não temos escondido os nossos talentos? Aqui não tem pessoas que veio para o Evangelho agora, a não ser a senhora, né? Todo mundo tem conhecimento do Evangelho. Então, muitas das vezes, esses espíritos têm trabalhado dessa forma. Ele pode não estar mexendo na tua parte financeira, você pode até ter uma grana boa, receber uma grana boa, mas está mexendo no teu ministério. Cadê o fruto do teu ministério? Cadê o fruto do teu trabalho? Todo trabalho tem que ter o quê? Tem que ter resultado. Por que não tem? Aí a gente entende como é que esses miseráveis trabalham. E a única coisa que repreende eles é jejum e oração, não é verdade? Não. O que repreende esses espíritos aqui é fidelidade. Não adianta você gritar, não adianta você jejuar. Você pode se acabar de jejuar 24 horas, 3 horas, 28 por 30. Não funciona. Aí a gente vai lá em cima, está escrito assim. Agora eu vou ler Malaquias 3, começa 16 ao 12. Quem sabe quantas vezes a palavra de Deus diz a palavra dízimo? Alguém sabe?
O dízimo é importante na obra de Deus? Jesus foi dizimista? Quem sabe me responder? E a gente estamos aprendendo junto, hein? Pode falar. Malaquias 3:6. Fiel de todas as... Achou? Malaquias 3:6. Essa Bíblia aqui é boa. Malaquias, cadê tu, rapaz? Chegar essa letra aqui só se for um gênio. Quem sabe me responder se Jesus foi dizimista ou não? Eu creio que Deus precisa chamar, quando precisa chamar por essa obediência, ele foi dizimista. Ele cumpriu toda a lei, a Bíblia diz. Então Jesus foi dizimista. Porque a gente tem uma certa ideia que limita só na oferta, não. Ministério, evangelho. Isso. É porque quando a gente entra na tese dízimo, logo as caras começam a travar, logo o coração começa a falar, pô, já vem ele. Aí sabe que o camarada foi da IUD e fala, o Universal chegou. Chegou. Não, se eu não falar a verdade para vocês, vocês vão continuar no mesmo erro. Eu vou continuar no mesmo erro. A palavra de Deus aqui é a espada de dois gumes, ela corta aí e corta cá. Ou você acha que a gente também não leva chicotada aqui? Leva. Leva. Chega em Mateus, deixa eu voltar um pouquinho. Vai chegar dias que o pastor vai botar uma internet boa, a gente libera o link para vocês. É porque já está pré-definido aqui, vocês ainda têm que procurar aí. Agora eu não sei se vocês aqui liberam digital aqui, né, para mexer no celular, eu estou mexendo. Onde a gente estava, não podia mexer. Nem abrir celular, tá um telão ali, vai ter mais Eu acho que arrancaram o Malaquias da livro. Tiraram. Rolou, significa que nunca foi mexido. É nova essa Bíblia. Tô brincando. Tô brincando. Eu vou ganhar uma Bíblia de presente, de estudo, no final do ano. Oh, aleluia! Antes do final do ano, talvez. A Bíblia Pentecostal de estudo. Vamos lá, eu vou aqui ler dentro do espaço online aqui, tá? Qualquer dúvida vocês me param. Eu vou ler direto porque aqui não está me mostrando a pontuação não. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos. Por que botou logo o filho de Jacó? Porque falam que Jacó foi ladrão, né? Mas na verdade Jacó não foi ladrão. Jacó, ele comprou o direito de primogenitura por um precinho pequenininho, mas comprou. Ele não roubou nada não, o irmão que vendeu. Mas aí por aí bota Jacó como um ladrão. Cadê? 7. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos.
Olha aí, o povo estava vivendo uma vida desgraçada, não sei se pode falar isso, pode? Destruída, porque eles estavam negligenciando a fidelidade, tanto no dízimo, quanto no seu ministério, nas suas obrigações. Não foi o que aconteceu com os filhos de Eli? Os filhos de Eli, eu estava até conversando com o pastor ali antes de vocês chegar. Quem foi Eli? O poderoso sacerdote, né? Que ensinou Samuel tudo. Mas será que ele não ensinou para os filhos? 2? Mas a Bíblia diz que Samuel praticou. Samuel viveu tudo o que ele ensinou. Mas os filhos queriam viver da maneira deles, se prostituía dentro da igreja, ele roubava os dízimos, pegava a melhor parte, ele pegava as ofertas a melhor parte. Então quer dizer, eles viviam uma vida de orgia, mas Eli estava velho espiritualmente e cansado, não quis mais o quê? Repreendê-los. Não quis mais. Então, o povo, quando viu que os filhos de Eli já não estavam mais sendo íntegro à obra, não quis mais dar o dízimo, não quis dar mais as ofertas. Então, o Eli, ele podendo repreender os seus filhos, o que foi que ele fez? Passou a mão na cabeça dos filhos, ao ponto de perder os seus filhos na guerra. Homens que eram para poder estar fazendo a contenção espiritual da guerra, foram atingidos e morreram. E Eli, quando soube da notícia, o que aconteceu com Eli? Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Será que não tem acontecido isso nas nossas vidas? Nós temos negligenciado, em vez de nós repreender, nós não repreendemos. Nós sabemos que é verdade, mas nós não falamos, para não constrangir, para não desvaziar a instituição. Se eu repreender, eles vão embora, mas a palavra é de quem? E nós vamos dar conta de todo o nosso ministério naquele grande dia. Você, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo pessoalmente online, você vai dar conta da sua patente. Você, pastor, evangelista, diácono, diaconisa, membro. Cada um de nós temos uma obrigação com a obra de Deus. É por imposição? Não. Mas você foi chamado. Você aceitou. Você aceitou. Então Deus, ele quer resultado do nosso trabalho. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Deus, ele diz assim, ó: como houve, calma aí, perdão, volta para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam: em que havemos de voltar? Aquele primeiro amor. Você lembra que quando você tirava o seu dízimo era a primeira coisa? Isso serve para mim. Isso serve para mim. A primeira coisa você colocava no envelopezinho, era sagrado. Quem botasse a mão já tinha já uma borracha de caminhão para bater na mão. Isso era sagrado. Você lembra quando Deus botava no seu coração para poder ofertar? Era a melhor oferta.
Quando você vinha fazer um trabalho de evangelização, você vinha com alegria. Esses dias eu estava vendo um vídeo da Rose, que nós fizemos a caminhada de quinta-feira. Tu tem que ver ela contente, dando uma caminhada, eu cansado. E a Rose toda contente. Boa noite! Você vê a alegria do Senhor que estava nela. Fez uma reunião de manhã, depois veio fazer outra noite. E depois ainda teve que dar uma caminhada. Então, quer dizer, é essa alegria que o Espírito Santo ele quer. Tornai-vos para mim, e eu me tornareis para vós outros. Aí diz lá no... Será que alguém como havemos de voltar? Eu acho que eu vou lá na minha Bíblia, esse aqui está me confundindo, aí eu vou confundir vocês. É melhor. É porque você parou no versículo 7, já está explicando outro versículo. Está no 7 ainda, no É, está no 7, mas eu não botei no meu. É. Minha Bíblia é diferente. O finalzinho fala, que havemos de retornar. O meu está assim também. É, mas aqui ela não está me mostrando a linhagem de número. Calma aí que eu vou rapidinho aqui. Malaquias é onde? Antes de Mateus 3:10. Malaquias 3:10 aqui. Estamos no 7. Desde os dias dos teus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Volta para mim. Se Deus está pedindo para a gente voltar, aí dentro da sua consciência, da minha consciência, a gente lembrou. Deus está pedindo para eu voltar nisso. Orar mais, jejuar mais. É aí onde esses espíritos chamados migrador, portador, trabalham. Nós estamos falando do camarada chamado portador. Ele corta esse direito de Deus receber a tua oração. É aquela oração, meu Deus abençoe. É aquele trabalho de evangelização. Jesus te ama, tá? Meu Deus. Mas não para dar uma atenção. Quanto tempo que nós temos gastado com uma alma? Uma vez um líder ele falou assim: se cada membro de uma instituição gastar um ano com uma alma, se nós temos 70 membros, nós vamos ter quantos membros em um ano? Convertido. 140 membros. Mas será que nós temos feito isso? Esse mal aqui, ele tem cortado isso. O desejo de servir. Por isso que a igreja do Senhor Jesus está em decadência. Um estudo desse dominical com uma igreja agradável dessa era para estar como? Bombando. Muitos preferiram a praia, não estão errados, preferiram a praia, preferiram uma cachoeira, e nós estamos aqui, porque nós queremos mais, e Deus está falando com a gente aqui. Então, ele diz assim, ó, me ajuda aí? 8, né? Será que alguém pode roubar a Deus? Pode? 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 Pode, diabo? Alguém pode roubar a Deus? Pode? É você, filho. Como é que eu vou roubar a Deus se Deus está lá no céu? Como é que tu vai entrar no céu se tu é ser humano? Não, eu vou falar. Como é que tu vai entrar no céu se tu é um ser humano? Mas a Bíblia diz que pode.
nos dízimos e nas ofertas. Quer ver? Mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, você e a nação toda. Você vê porque o Brasil é um país de primeiro mundo, mas vive uma miséria desgraçada. Você vê, tu pega um grão de feijão, tu joga ali na rua ali, tu joga lá na vala, para melhor dizendo, joga dentro da vala onde está o cocô. O que nasce lá? O feijão. Um país bom, mas é um país que o povo, ele não são dizimistas. O povo global, os poucos que são fiéis, eles prosperam. Prosperidade não é dinheiro, tá bom? Dinheiro é dinheiro, prosperidade é um aglomerado de coisas: saúde, paz, tranquilidade, batismo com o Espírito Santo, direção, casamento. Posso comer o que eu quero e não vai me fazer mal. Tem gente que não pode comer certas coisas. Pegou a visão? Leve isso para casa. Então, nós precisamos ver aqui. Se não está tendo fruto, não está dando resultado, tem alguma coisa errada. E eu vou te dar a maior prova de que a fidelidade nos dízimos e nas ofertas é crucial. Uma vez eu estava em casa, ano passado, faltou tudo. Uma pessoa que está servindo a Deus, faltar tudo é loucura, não é loucura? Tu entra logo no parafuso. Fui para a fé. Aí eu fui cobrar os meus direitos. Também não adianta você ser dizimista e não cobrar os seus direitos. É a mesma coisa de você colocar uma causa na mão do advogado e não procurar o advogado, largar para lá o Deus dará. Você tem que ir lá. E aí, advogado, resolveu? E aí, advogado, resolveu? Para poder incentivar o mesmo. E eu acordei naquela revolta. Eu falei: não aceito, reclamando, sabe que me houve arroz, né? E arroz naquele dia ficou assim. E eu fui, e eu bravo, né? Revoltado, eu não aceito, eu não quero, não vou fazer mais reunião nenhuma. Estava fazendo 2 reuniões na época, 2 reuniões. Não tem resultado, e fui para a fé. Vou lá no monte e vou reclamar com ele, vou falar com ele tete a tete, irmão. Eu não aceito essa situação. Aí um vizinho chamou para resolver uma questão. Eu falei: rapaz, tu me chamou numa hora errada, não era para tu ter me chamado agora. Mas fui lá resolver o problema dele. Subi a montanha, cansado, revoltado, não comi nada, não tinha. Peguei a minha Bíblia, era uma Bíblia dessa daí mesmo aí, ó. Meti minha cara no chão, começou a dar aquela ventania braba do nada, mesmo assim eu não me importei com aquilo. E reclamei: ó Deus, falei, gritei, ó Deus, eu não aceito essa situação. Está escrito, meu Pai, que o Senhor abriria a janela dos céus. Falei, a Rose falou, está escrito, eu quero os meus direitos. Quando eu desci, somos fiéis ao Senhor, tanto no dízimo como na tua obra. Nós estamos te servindo, dedicando a nossa vida à tua obra. Quando nós desceu, chegou um amigo, falou um bocado de coisa para a gente, repreendeu a gente. Quando chegou a tarde, ele veio com um paco de dinheiro deste tamanho assim. Entregou na mão da Rose e falou assim: Deus pediu para dar para vocês. Falei: cara, tu me quebrou desse jeito. E aí, fala alguma coisa? Eu vou falar o quê? Tu me desconcertou tudo. Meu Deus. Já? Mas eu não tinha, eu estava passando por essa necessidade.
carro que ela comprou, ela fez um propósito com Deus, que o Senhor falou para ela, ela falou assim, Senhor, graças a Deus, a minha última parcela do meu carro é em setembro. Aí ela falou, o Senhor falou para ela, não é em setembro não, a última parcela é em outubro, porque essa parcela você vai ter cada vez Aleluia! E ali, eu fui no dia de sexta-feira, eu chamando na casa dela, ela vem aqui rapidinho, eu não posso ir, estou ocupada, mas o Senhor mandou você vir aqui, filha, o Senhor mandou, eu estou indo. Estava dando baixinho, botei uma roupa de cama. Aí quando cheguei lá, eu não sei se isso é um problema, se isso é um defeito, ou se isso é, deixa eu dizer, temor. Eu tenho uma dificuldade em me receber. Porque parece que eu estou barganhando, eu não sei, né? Aí eu fui, ela falou assim, olha, ela deu a palavra, e ela falou assim, Senhor, mandou ofertar na sua vida. Eu falei assim, poxa, não precisa, não tem necessidade. Ela falou, não. O Senhor falou comigo que a última passada do meu carro não seria setembro. Senhor, eu quero que essa passada eu ia ofertar para vocês. Louvado seja Deus. Aí eu falei, ela é. E eu vou ter ela, R$2.600. Vou cortar aqui que eu vou lhe explicar um negócio. Quando eu achei a Rose, na época, 20 anos atrás, nós tínhamos vivido, o planeta tinha 7 bilhões de pessoas. Eu achei a Rose. Pela fé. Mas eu tive que fazer algo. Eu estava até passando para o pastor, que eu não vou falar agora. E achei. Pela fé. Muitas vieram. Mulheres bonitas, bem afeiçoadas, mas não igual ela. Ela era a melhor de Deus para mim. Eu falei, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. 10 anos, rapaz, a menina tem na presença. Não é. Você está escolhendo demais. Quando é de Deus, tu tem que fazer a melhor escolha. Senão, o migrador vem. Nós estamos falando do destruidor ou do migrador? Do cortador. O cortador vem. Não que não veio. Quando o Espírito Santo falou para mim assim, Ivanil, eu sei quem é a pessoa certa que vai te fazer feliz. Até hoje ele nunca me falou quem é essa pessoa. Ele só testificou. Quando eu encontrei a Rose, só foi um aperto de mão. Despertou nela o amor, o sentimento. Em mim foi depois. Primeiro dia, quando é de Deus, casamento. Primeiro dia que eu levei essa menina para um lugar chamado Terapia do Amor em Del Castilho. Era uma terapia mesmo. No primeiro dia nós começamos a falar de casamento. Quando é de Deus a coisa é bem organizada, não tem mimimi, não tem meia volta. Se tem alguém que está te enrolando aí, minha querida, sai fora. Entendeu? Não. Então, aí, 20 anos de casado. Quando há uma coesão entre os dois, o fruto aparece. O fruto não é o Ismael, o fruto é o progresso espiritual, é o progresso ministerial. Tudo progride, conhecimento, entendimento e assim por diante. E se casou e não está assim, tem que lutar para mudar. Quinta-feira, 9 horas da manhã ou às 19 horas. Lutar, quebra das muralhas, derrubando muralhas pela família. Deus é tão bom que trouxe um trabalho para cá. O trabalho estava lá em cima, agora o trabalho desceu para cá. Saiu do monte e veio para o vale. Amém? Então, o cortador, ele tem cortado a oportunidade de muitas pessoas. Quanta oportunidade vocês têm perdido? Que quando você pensa hoje, poxa, se eu tivesse esse entendimento, eu estou bebendo aqui água, já lá vai me quebrar. Não, está fresco. Está fresco. Pode ser assim. Quantas oportunidades vocês têm perdido? Lembra? Poxa, eu não poderia ter perdido aquele trabalho. Por quê? Porque você chegou atrasado. Ou porque você deu uma má resposta quando não
não era para dar. Então tem que ter todo esse cuidado. Aí ele diz aqui, ó: traga todo o dízimo à casa do tesouro, lá no 10. Do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você está vendo alguma cozinha aqui para fazer alguma comida para nós? O que é um mantimento? Ferro, cimento, pedra para fazer o batistério. Esse é o mantimento. Só que tem muitos que dizem que o dízimo era mantimento. Tudo bem, naquele tempo, nós estamos no século 21. Se tu começar a trazer saca de farinha, saca de arroz, entregar na mão do pastor Marcelo, e aí, como é que ele vai comprar cimento? Como é que ele vai comprar cerâmica? Então, os dízimos, hoje, nós fidelizamos a Deus com as importâncias financeiras. E tem que ser a primeira coisa. Receber o teu pagamentozinho é a primeira coisa. Não é sair pagando as dívidas, pagando isso, pagando aquilo e deixando Deus por último. Tu até deixa por último, Ele também te deixa por último. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. É a primeira coisa. Eu recebi um valor aí esses dias, que o valor retornou para o dono. Não está dizimado ainda. Ele veio e voltou. Só que o dono vai me devolver de novo. A primeira coisa tem que ser o quê? O dízimo. Dízimo é fidelidade, não é quantidade. Dízimo é fidelidade, não quantidade. Ah, mas eu não estou trabalhando, então eu não vou ser dizimista. Mas você recebe algum valor? Você recebe alguma ajuda? Você recebe alguma ajudinha do governo? Dali sai teu dízimo. Ah, você capina, o seu filho, o seu irmão, o seu esposo te deu algum valor? É para você? É seu? Dali sai o dízimo. Porque é onde Deus ele vai. O dízimo, o sal serve para quê? Antigamente, ele servia como geladeira para conservar carne. Hoje você põe a carne no freezer, aquele freezer seu bonitão, né? Aquela geladeirona sua. Só põe um copinho do lado assim. É só frango. O frango, entendeu? Então, o dízimo é como um sal, ele dá sabor à tua vida e conserva a tua vida financeira. O dízimo ele não te prospera. O dízimo ele conserva o que tu tem. O devorador não mexer lá, não escangalhar tuas coisas. O diabo consegue escangalhar um objeto desse? Consegue, porque ele pode trabalhar na rede lá e dar um curvo e vir e sair queimando tudo. Quem já queimou aparelho de casa? Do nada. Do nada. Só, às vezes eu comprei, sabe aquela máquina que faz arroz? Sim. Foi só eu ligar que levou para. Aí. Eu sei dúvida. Então, Eu sei o negócio direito. eu tinha uma geladeira em casa que a bichinha parou, deu um bocado de lambada de jornal no lombo dela que ela voltou a funcionar. Tudo é fé, entendeu? Então, ele diz assim, ó: a casa do tesouro. Então, o mantimento que Deus ele nos orienta nos tempos atuais é o quê? Ah, diácono Ivanildo, eu posso levar o meu dízimo através de uma cesta básica? Não. Dízimo é dízimo, cesta básica é cesta básica. Se você quiser trazer uma cesta básica, traz. Mas o teu dízimo ele tem que vir no envelopezinho, porque o ministro do altar, ele sabe o que, é que tem que ser feito com o dízimo. Amém? Amém. Aí diz assim: ponha-me à prova. Deus diz: ponha-me à prova. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus
sem medida. Então quer dizer, existe medida para te abençoar? Não. Essa bênção está sendo especificada? Não. É bênção. E qual é a bênção que você quer nessa manhã? Aleluia. Ah, eu quero o Espírito Santo, Ele vai te honrar. Ah, eu quero que o meu patrão me dê um aumento. Deus vai te honrar, mantenha-se fiel, porque Ele vê a intenção do seu coração. Quer voltar ao primeiro amor? Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o meu ministério... Você sabia que existe um Espírito que trava os nossos ministérios? Sim. Não deixa ir para frente? Eu descobri o nome do cão. Eu descobri. Eu não vou falar sobre isso agora não. Está lá no YouTube lá o vídeo. Janela dos céus, derramar bênção sem medida. Aí diz assim no 11: por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não coma o produto da terra. Você veio da onde? Da terra. Para não tocar na tua saúde, para não tocar na tua paz. Quando a despensa está vazia, tu fica tranquilão, não fica? Mulher, se ela não abre aquele armário grandão e vê aquilo cheio, ela não, para ela, não tem beijinho, não tem te amo, aquilo lá tem que estar cheio. O homem trabalha o mês todinho, se o pagamento não vem, bate logo aquele deprê, não é verdade? Meu Deus, e agora? Prestação do carro. Meu Deus. Então, esse é o cortador que tem cortado as nossas oportunidades. Não vai dar mais tempo. Vai dar continuidade muito comigo. Se eu tiver oportunidade, eu falo. Dos demais, bicho ruim. Tem destruído a vida do povo. Às vezes as pessoas pensam que é só aquilo. Não é. Saúde. Está escrito o quê? Pelas suas pisaduras, acabou. Já está curado. Aleluia. Já está curado. Você está entendendo? É só você cobrar os teus direitos. Não, mas é Deus. Tu não é filho? O filho de quem que entra no quarto sem pedir licença? O meu invade. Ele é filho. Ele invade. Ele não pergunta. Ele tem o banheiro dele, mas ele quer ir no qual banheiro? Do pai. Os netos quando vêm, tem o banheiro lá, mas quer ir aonde? Do pai. A filha já está uma grandona. Quer ir no banheiro do pai. Porque vocês só querem entrar no meu quarto. Tanto espaço aí. Pai. Porque é filho. Você só não cobra quando você é bastardo. Então aprenda a ser filho. Nós temos direitos. Jesus, quando morreu na cruz, foi para nós ter direito. A graça é de graça? Não. A salvação é de graça. Mas para você alcançar, você tem que fazer o quê? Negar a tua vontade, negar a carne, a prostituição, a safadeza, a masturbação. Tudo isso. Não querer se enfesar com a mulher do próximo. Não ter mal intenção com o homem da próxima. Tem que negar tudo isso para ser salvo, meu amigo. Tudo isso. Então, a graça não é de graça. A graça é conquistada com esforço e sacrifício. O reino dos céus é conquistado pela graça, não é? Pelo esforço. Então, o nosso ensino é um pouco diferente do de vocês. É agressivo e bruto. Porque a fé, ela é carinhosa? Não. Quando Elias chegou lá,
Só existe, ele falou, ó, tem uma viúva que vai te abençoar e vai te alimentar, Elias. A mulher só tinha um pouco de farinha, um pouquinho de água e foi catando uns gravetos para poder fazer o último pão, comer e depois o quê? Morrer. Quando Elias pediu água, ela veio graciosamente e deu água. Mas e quando Elias pediu o pão? Ah, meu senhor, só tem um pedacinho aqui, um pouquinho aqui que eu vou fazer o bolinho para mim e para o meu filho, e vamos comer e vamos morrer. Primeiro para... Ele usou de sentimento? Não. Ela obedeceu? Obedeceu. E o que aconteceu? A única viúva naquele país que não passou fome foi ela. A única. Então, a fé ela tem que ser exercitada para poder repreender esses tipos de demônio. Não adianta só eu ser fiel, eu tenho que ser bom. Não adianta eu ser bom no que faço, tenho que ser o quê? Fiel. Bom e fiel. Fiel e bom. Esse foi o ensino que nós tivemos hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele não trouxe essa mensagem à toa, tanto para vocês que estão nos vendo pessoalmente, como vocês que estão nos assistindo online. Vamos abençoar as nossas vidas com as nossas obediências. Aleluia. Não é como eu quero, é como a direção quer. Amém? A Dona Mônica, ela vai cantar um louvorzinho para ajudar a gente aqui, que a gente não sabe cantar. Tá bom? E se você trouxe a sua oferta, traga a sua oferta. Amém? Vamos ver a igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O hino da nossa harpa cristã. Desculpa, 545. E tem por título. Quando ela terminar de louvar, a gente escolhe a oferta, tá? Amém. Deus enviou seu filho para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver o amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando então chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã,
que existe bênçãos escondidas. E só quem pode nos revelar essas bênçãos escondidas é quem? O Espírito de Deus. Somos ricos e muitas das vezes nós não sabemos. Tem pessoas que têm valores absurdos que não sabia que tinha, porque tem um espírito que impede de ela ter esse conhecimento. Amém? Amém? Nós, nos tempos atuais, nós temos nos especializado em explicar essas coisas para o povo. Nossa função na Igreja Aliança Mundial da Fé é falar sobre isto. Família e... Pegou a visão? Cada câmera? A gente explica isso. Vamos ensinar a vocês os direitos que vocês têm. Vamos falar de vida financeira. Raramente fala na Assembleia, não é verdade? Para você que não é dizimista ainda, ou tem um desejo de ser, você que está nos ouvindo, o dízimo nada mais, nada menos que só apenas seus 10%. 10% de tudo que vem às suas mãos. Seja um aluguel, seja um extra, um trabalho fora, um trabalho de carteira assinada, nada mais, nada menos. Seja fiel que Deus vai mudar a sua história. Aí a diácono Ivanildo e a diaconisa Rosa, mas eu só recebo aqueles 200 do governo. Ah, mas não é dinheiro? Tira o seu dízimo que Deus vai lhe honrar. A minha função aqui na instituição é pregar sobre isto. Família e vida financeira. Amém? Amém. Nós vamos falar para você coisas que vocês vão ficar de cabelo em pé. E com exemplo, tá? Eu não prego o que eu não vivo. Se eu falar para vocês alguma coisa que eu não vivo, eu estou pecando. É hipocrisia. Se eu não vivo, eu nem entro no assunto. Então nós vamos pregar sobre esses detalhes. Nós temos estudado 29 anos sobre esse assunto. Tá bom? Família, nós vamos falar de família. Nós somos líderes de casais. Nós recebemos autoridade internacional para fazer esse trabalho. Eu posso fazer tanto aqui como no exterior esse trabalho. Então nós temos essa autoridade. Amém? E nós temos uma pequena bagadela de 20 aninhos de casado, que é pouquinho, né? 2 décadazinhas, tem um pouquinho de experiência, né? Fora o errado do passado de 8 anos, né? Que a gente aprendemos lá algumas coisas também, e hoje nós podemos ensinar. Obedece. Pode vir, pastor. Obedece. Não é difícil obedecer. Vai ser um pouco difícil para compreender, mas obedece. Há tanto tempo nós temos batido no mesmo muro, né? Na mesma parede, nada acontece, nada vai para frente. Muda. Conversão é isso, é deixar de ir por esse caminho para ir por esse. Mas gente, é contra os meus princípios, é contra o meu ensino. Mas o teu ensino tem dado certo? Cadê os frutos do teu ensino? Faça novo agora. Eu estou, com um professor excelente. Está me ensinando coisas que talvez nem vocês sabem. Eu louvo a Deus, fui resgatado. Nem ele sabia que estava indo me resgatar. Ele nem sabia. Deus viu o meu clamor, Deus viu minhas lágrimas e me resgatou. Nem ele sabia que ia me resgatar. Tantos homens estavam com direito na frente de me ter, eu e minha esposa como servo. Deus foi e deu para ele 2 servos. Fidelidade. Será que Deus não viu as lágrimas? Ele dá para nós e nós dá para ele.
Né? Fica à vontade, pastor. Assim, tudo que foi dito é muito importante. E, na verdade, nós temos dificuldade de falar sobre isso mesmo, porque isso não foi a base do nosso ensinamento. Porém, irmãos, nós temos, o que ele falou, é uma coisa muito verdade. Tudo bem que o costume, o seu ensinamento foi bíblico, claro que foi bíblico. Não foi fora da Bíblia. Só que a Bíblia, ela não fica presa em isso. A Bíblia se expande. E quanto mais você expandir a sua mente, maior vai ser o seu crescimento. Sucesso. O que limita o seu crescimento é você dentro do que você pensa. Se você pensar que você é pequeno, vai morrer pequeno, você vai morrer pequeno. Isso é. Mas se você pensar que você é grande, que as coisas grandes irão acontecer, você vai fazer por onde as coisas acontecerem. E vai acontecer, gente. Amém, Jesus. Você acha que Deus criou a humanidade, criou o homem e deu a terra na mão do homem para fazer o quê? Crescer e multiplicar. Mas quando eu falei crescer e multiplicar, não é só você Fazer filho. fazer um pão de filho, não, gente. O crescimento tem que você conquistar. Deus no prazer é aquele que conquista. Conquista de uma maneira sábia, honesta e justa. Tem gente conquistando muita coisa? É claro que tem. Mas não é de uma maneira sábia, honesta e justa. E o nosso ensinamento é para que você prospere de uma maneira sábia, honesta e justa e com direção. E racional. Direção racional. Entendeu? Para muita pessoa vai gerar um choque. Por quê? Porque vem de uma raiz que tem uma dificuldade de falar sobre isso. Mas nós temos que tirar essa parte. Necessário. Já tivemos em tantos lugares, já entramos em tantas portas. Por quê? A coisa não aconteceu. Se Deus te deu a porta para tu entrar, mas aí, o que você vai fazer, o que você vai falar, cabe a você. Te dá a porta para você entrar. Te dá as pessoas para poder chegar até você. Te dá meios. Mas se você ficar limitado, exemplo, Deus sabe da necessidade, Ele sabe. O teu pai também sabe da necessidade, mas o teu pai está esperando você pedir um chinelo, o teu pai olha para o teu pé, fala, meu filho está sem chinelo. Porque quando ele faz. Assim é Deus, gente, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Mas se você não pedir, não reivindicar, vai ficar precisando. Precisando. Amém? E se eu ficasse parado dentro de casa reclamando, pastor, faltando tudo? Morrer, reclamando. Quando eu fui lá no monte e falei com o pai, por que não falou lá embaixo? Mas o pai queria que tu subisse ao monte. E quando eu desci, já estava a resposta lá embaixo me esperando. Atitude. Atitude. O que eu não sei, dentro do segmento que nós estamos vivendo hoje, o nosso mestre, o pastor Marcelo Germano, está nos ensinando a cultura, né? Alguns detalhes, né? Nós estamos trocando informações de conhecimento. Ele tem uma bagagem de conhecimento, de informação, ele tem uma outra bagagem. Então a gente está trocando esse conhecimento para fazer uma aliança. Coesão. Uma coesão de entendimento para crescimento. Crescimento, gente. Como que a igreja cresce? Eu sempre falei aqui na igreja, a igreja só cresce se você crescer, porque você é a igreja. Se você continuar com o pensamento pequeno sem crescimento, a igreja não vai crescer, porque você é a igreja. A intenção de toda a igreja é fazer você crescer. Porque a igreja torna-se grande quando você cresce. Mas se você ficar nesse quadrado, você não cresce. E a igreja também não cresce. Porque nós somos a igreja. Amém? Amém. Quando Cristo fala sobre um casamento, fala sobre uma relação de casamento, ele vai falar assim com o marido: amai vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma noiva de Cristo. Mas quem dirige a noiva de Cristo? É o próprio Cristo? Diretamente? Sim. Mas indiretamente ele usa os homens, mulheres. E se esses homens e mulheres que são usados não buscar abrir entendimento, para que possa abrir entendimento do povo, fica todo mundo no quadrado a vida toda. Aquele loop que o senhor curtiu lá no Facebook, o povo de Israel ficou assim, né? Porque não quis abrir o entendimento. Queria voltar a comer cebola, pastor. Deus dando a terra prometida, o cara queria comer cebola. Cebola e pepino. Pepino. E
mais saudade do Egito. Moisés nos trouxe aqui para sofrer, para morrer. E a terra do lado, a terra, pastor, estava do lado deles. E eles ficaram 40 anos. Mas por quê? A mente, o coração preso no Egito. Tem que sair da caixeira. O medo. O desafio, gente, o desafio. Você sair do Egito, está tomando pepino e cebola e bebendo água, e vir para o deserto que você não está vendo nada, é um desafio. Viver pela fé. Ser forte. Dá uma pregação. Tudo da pregação. Amém, gente? Amém. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Primeiro passo, se libera para o novo. Se libere para viver o novo. Porque nada vai ser mudado, nada vai ser novo enquanto você não liberar para viver o novo. Não basta só eu, pessoa, diante da minha falar. Você tem que se liberar para viver o novo. Então, se liberar para viver o novo, não tem nada que se muda. Amém? Vamos orar? À vontade. Eu fiz tudo que tinha que fazer, louvo a Deus pela sua vida. E domingo que vem vai dar continuidade, tá, gente? Porque são 4 demônios: portador, mediador, devorador e destruidor. Formação. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso grandioso Deus e eterno Pai, te louvamos na manhã deste dia, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus servos que estiveram trazendo para nós um conhecimento. E obrigado por cada família aqui representada, buscando, Senhor amado, o conhecimento. Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, na presença do Santo Espírito de Deus que nos conduz e que nos ensina. Pai, nós te pedimos neste dia, Senhor, muito obrigado. Pai amado, chegues em paz para os nossos lares e nos permita retornar, a Deus amado, neste tempo, para continuarmos cultuando o teu nome, Senhor, na noite deste dia, às 18h30. Pai, muito obrigado neste momento. Nos conduz em paz, debaixo das tuas mãos poderosas, nos guarda e livre todo mal. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor, e crendo nós o agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém.